Deuteronômio capítulo 8, que nós lemos de 1 a 14, esse livro de Deuteronômio, ele é um resumo, né? Umas exortações finais de Moisés, sabendo que ele estava encerrando a carreira dele, e ele enfatiza as coisas mais importantes. Então aqui ele está dizendo, fazendo como que uma lembrança, um histórico, um resumo do circuito, da caminhada, das ações de Deus, e exortando, estimulando as pessoas a obedecerem os mandamentos, as ordenanças e serem fiéis. Então, Moisés lembra que o povo saiu do Egito, que atravessou o deserto, no deserto teve fome, teve necessidade, e Deus mandou o maná. E em toda essa trajetória, todo esse percurso, Deus estava provando o coração deles. E Deus chama, Moisés chama para esse povo refletir, lembrar e aprender a fidelidade. E aqui nesse verso 3 é que depois sustentou-os com maná, que nem vocês nem seus antepassados conheciam, para mostrar-lhes que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca do Senhor. É este texto aqui que Jesus cita quando o diabo tenta ele depois de 40 dias de jejum. Ele diz: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca do Senhor. E Deus preservou, protegeu as roupas, e Deus fala como um pai disciplina o filho, assim o Senhor disciplina o seu povo. E termina esse texto lembrando, preste atenção, quando vocês entrarem na terra que mana leite e mel, vocês vão prosperar, vão construir casas, vão viver, vão comer, vão ter fartura. Não esqueçam do Senhor, seu Deus. Então Moisés está enfatizando para que o povo tivesse uma atitude de gratidão e fidelidade a Deus lá em Canaã. A gente sabe que Israel viveu isso, Canaã foi uma bênção, mas que aquela fidelidade deles foi flutuante. Eles se afastaram, não uma nem duas vezes. E isso tudo representa o que acontece com cada um de nós. Nós temos um coração, né, de pedra e um coração de carne. Nascemos de novo, o Espírito Santo veio habitar em nós, nos deu um novo coração, e temos um coração de pedra, o velho homem. E nós temos esse paradoxo, essas contradições dentro de nós. Mas pensa assim, Deus, Ele é bom. A benignidade do Senhor dura para sempre. Deus é bom o tempo todo. E nele a gente pode confiar. Só que nós não sabemos isso totalmente. Nós sabemos disso parcialmente. Como assim? Porque a gente crê, confia,
porque crê e confia, a gente busca, a gente se percebe pertencendo a Ele, mas nesse paradoxo a gente desconfia, a gente endurece, desobedece, anda de qualquer jeito, muitas vezes, né? Então, lá no fundo, nós temos a fé, sabendo que Deus é bom, e lá no fundo, nós temos as dúvidas. Então, Deus fala aqui nesse texto que colocou o povo no deserto com o propósito também de provar os corações. Então, a própria vida é um laboratório onde Deus prova os corações. E pensa que as tribulações da vida são provas que a gente passa. Tem muita gente que contesta, gente que tem fé, pastores que pensam na vitória de Cristo e proclamam essa vitória, contestam a ideia das provações. Mas se você ler a Bíblia de capa a capa, você vai ver, este texto aqui, Deus fala sobre este tema. O nosso alvo como cristãos é entrar em Canaã, é amadurecer, entrar na plenitude, na bênção, na vitória de Deus, a vitória de Cristo na nossa vida pessoal, família, saúde, vida financeira, e na nossa vida em todas as áreas. Canaã significa a maturidade, Canaã significa o descanso de Deus. E sermos fiéis até o fim, né? Mas a gente não chega em Canaã sem atravessar o deserto. Não existe Canaã sem o deserto. Então, quando Deus prova os corações, Deus, aqui no texto diz, para ver se você seria fiel ou não. Para que você mesmo veja. Não é porque Deus não saiba o que está no nosso coração. Não é porque Deus não conheça as nossas contradições. Ele sabe. Mas as provações, elas vêm para que nós conheçamos. Para que nós mesmos possamos ver. Então, o tema da tribulação, ele é um tema que atravessa a vida cristã. Períodos que você está mais atribulado, outros menos. Os desafios, os problemas, relacionamentos, as dores, as enfermidades, problemas financeiros, perturbações do inimigo, conflitos, impasses, as aflições à nossa volta, fazem parte desse conceito da tribulação. E diante dessa realidade da vida que o homem aqui na Terra sofre, todos sofrem, uns mais, outros menos, nós como cristãos precisamos pensar de evitar os extremos, que um extremo é a negação do sofrimento, é tentar dizer que não existe tribulação, ou nos esforçarmos para vencer essa realidade da condição humana pelo nosso próprio braço. E às vezes usa o tema religioso, a fé, para dar essa volta, dar esse pulo na realidade, pensando que vai conseguir uma fortaleza em si mesmo.
é um extremo de negação, de pensamento mágico. O outro extremo é uma ideia conformista, de que o homem sofre, eu sou aqui, eu estou aqui, e é para sofrer, para passar por problemas, e é isso mesmo, minha vida é assim. E a pessoa, sempre por suas crenças, nivela por baixo a sua vida, em nome de temer a Deus, da sua fé e da própria ensinamento bíblico, a pessoa nivela a vida dela por baixo. Vê, pensa, imagina, deseja o mínimo. Entra num conformismo, pensando que isso é fidelidade a Deus. E Deus olha para você e diz: meu filho, eu tenho um propósito na sua vida. Minha filha, quando eu te criei, eu tinha uma intenção. E eu te dei talentos. E o Senhor diz para você: sê tu uma bênção. Então, quando a gente nivela por baixo a nossa vida, a gente fecha a nossa mente, o nosso coração, e vai para e se acomoda numa situação de sofrimento, de miséria, de menos-valia, se acomoda numa situação muito aquém do que Deus quer e tem para nós. E a tribulação, Deus permite, porque é na tribulação que a gente cresce, que a gente aprende. Então, eu não vou amar a tribulação, eu não vou amar o sofrimento, eu não vou cultivar uma vida de modéstia e penitência e sofrimento. Não, eu quero uma vida boa, eu quero Canaã, eu quero melhorar a minha vida física, espiritual, emocional, financeira, de relacionamento, de qualidade de vida. Eu quero a bênção plena de Deus para mim aqui na terra. Mas eu sei que tem uma travessia no deserto. Eu sei que as tribulações virão, fazem parte. E aí é só uma atitude, uma ideia didática. Na verdade, essas palavras, dentro do conceito da tribulação, eu vou dividir em duas palavras. Uma é a provação e a outra é a tentação. É só para a gente refletir e aprender, porque essas palavras, elas são intercambiáveis. Ora usa a palavra tentação, Deus tentou, e noutra hora diz que Deus não tenta. No fundo, está falando de duas coisas que são diferentes, mas que estão dentro desse conceito da tribulação. Então, a tentação é uma armadilha. E ela vem da parte do inimigo. Um pastor que, pregando, falando sobre esse assunto, ele diz: existem bênçãos que vêm na nossa vida em forma de bomba. Aparece uma bomba, você sofre, luta, batalha contra aquilo, e no fundo, quando você abre, aquilo é uma grande bênção. E existem bombas que vêm na nossa vida em forma de bênção. Você acha, ali, essa é uma bênção, uma porta, é um tal. E quando você desembrulha aquele negócio, explode no seu colo. A tentação é uma estratégia de Satanás
para roubar, matar e destruir. Quando Jesus ensina a oração do Pai Nosso, em Mateus 6, de 9 a 15, ele fala: não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. O mal existe e nós temos livre-arbítrio e podemos fazer escolhas ruins que nos afastem do Senhor. Então, é necessário na vida cristã a gente pensar, nós estamos passando por uma tribulação. Uma hipótese é, isso é uma tentação? Porque a tentação, quando a gente pensa nesse assunto, é só como se fosse sermos atraídos pela cobiça da carne, pela cobiça dos olhos, pela soberba da vida, como se a tentação fosse só uma coisa muito prazerosa, mas uma isca do inimigo para nos detonar. Não. Tentação também é tribulação, sofrimento, problema que o inimigo imprimiu na sua vida para te perturbar, para te atazanar, para roubar a tua paz, para roubar a sua qualidade de vida, para te interditar, para impedir de você avançar. Você olha e fala, não, eu quero alcançar aquela meta, e você pediu ajuda de Deus, e você estuda, e você trabalha, e você tem um sentido de melhorar sua vida, mas o inimigo bota uma barreira, é uma tentação. E a provação são problemas da vida, coisas comuns, coisas normais das circunstâncias, dos relacionamentos que vêm sobre nós. Porque nós somos pessoas de impuros lábios que convivemos com pessoas de lábios impuros. Então, o relacionamento humano é uma dinâmica de pessoas que escolhem, que fazem, que agem, que reagem. E nem sempre agem e reagem na unção do Senhor. Estamos numa terra quebrada, partida, rompida, terra escura espiritualmente. Um mundo que jaz no maligno. O domínio espiritual do mundo está sob a influência do inimigo. Obrigado. Então, as tribulações acontecem, como Jesus disse, as aflições no mundo, nós temos aflições. E se a gente entende a tribulação nesses desdobramentos, a tribulação, a provação é um desafio que Deus coloca para a gente aprender, para a gente se perceber, se enxergar e aprender a lidar corretamente com aquilo, para a gente enxergar coisas ruins que brotam do nosso coração, dessa dualidade da nossa natureza, e prosseguir. Veja o que Tiago, capítulo 1, versos 12 a 15, diz: bem-aventurado o varão que sofre a tentação, põe aí, provação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Ninguém sendo tentado, diga, de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta. Mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria cobiça, depois, havendo a cobiça concebido, dá à luz o pecado, e o pecado sendo consumado, gera a morte.
Ele está chamando a atenção para dizer aqui, olha só, Deus não é tentado pelo mal e ele não tenta. Quem veio para roubar, matar e destruir é o inimigo, e ele veio mesmo. Se você der mole, se você aceitar, vai se afastar de Deus seriamente, vai ser preso numa armadilha. E óbvio, o inimigo, ele pensa nesse tipo de coisa, que é prender você num padrão muito aquém do que Deus tem para você e ir destruindo sua vida. Se ele não conseguir roubar sua salvação, ele vai roubar a sua vida de frutos, de bênçãos, de participação no reino, de paz. Vai roubar tudo que puder, que você permitir. Então a tentação é para derrubar, é para fazer cair, é para matar, é para destruir. A provação é para fazer a gente crescer, ir adiante, ir para Canaã. Deus é todo poderoso, todo competente, que mesmo na situação da tentação, mesmo quando o inimigo perturba, quando ele ataca, se a gente busca Deus, aquela tentação se transforma numa tribulação, se transforma num aprendizado, se transforma num crescimento. Porque você enfrenta aquilo corretamente. E na tribulação, você também vai enxergar o seu coração, enxergar quem você é em si mesmo. E vai aprender sob a luz do Senhor. Paulo, em 2 Coríntios 7, verso 10, ele diz assim: porque a tristeza, segundo Deus, opera arrependimento para a salvação, da qual ninguém se arrepende. Mas a tristeza do mundo opera a morte. Então, Paulo está falando de dois tipos de tristeza. A tristeza que vem de Deus, a tribulação, a provação. Deus está ali trabalhando, você enxerga coisas de você, se entristece, se abate e busca Deus. Então, a tristeza que vem de Deus, ela não faz você se arrepender, mas aquilo gera um fruto de vida. Mas a tristeza, segundo o mundo, opera a morte. Então, veja bem, você está na vida, a sua vida é essa, é a sua vida, quem você é, o que você tem, as suas circunstâncias, as pessoas à sua volta, e você não consegue mudar isso. Então você busca a ajuda de Deus para Ele fazer você sair desse seu piso mínimo e evoluir, avançar, melhorar na sua vida. E veja, às vezes a gente usa muito a ideia de evoluir e melhorar na parte material, financeira, econômica, porque é uma coisa mais fácil da gente perceber e aferir. Mas Deus não quer que você seja apenas uma pessoa que ganhe mais. Ele quer que você seja próspero. Que é melhorar na sua qualidade de vida, na vida interior, na mente, no coração, nos relacionamentos e, sobretudo, melhorar na sua troca e comunhão com Deus. Porque quanto mais você melhora, quanto mais você prospera, mais a beleza, a glória de Deus desce sobre você. Mais Deus vai usar você para abençoar pessoas à sua volta. Mais pessoas vão olhar e falar, olhar para a sua vida, falar, Deus é bom. Eu quero aprender a confiar em Deus como essa pessoa confia. E quanto mais pessoas aprenderem a confiar, mais Deus vai manifestar a beleza, a glória, a bênção, a graça dele. Essa é a expansão do reino. Essa é a intenção de Deus
para nós. Agora, você pode passar por tribulação, atravessando o deserto e não aprender. Não aprender nada. Coisas que às vezes prendem a gente, que dificultam o aprendizado quando a gente passa por tribulação. Reclamar. Ah, porque isso, porque aquilo, porque fulano, porque isso, porque as circunstâncias, porque isso, o governo. Então, a pessoa fica reclamando, ela gasta energia à toa. Porque a sua reclamação não melhora as suas circunstâncias. Não, mas a gente tem que reclamar porque nossos direitos. Tá, você vai militar por direitos e não vai trabalhar para mudar a sua situação. Você vai ter a sensação de que as coisas melhoram, mas elas não melhoram. Então, quando você reclama, você gasta energia de maneira errada. E a reclamação contra Deus, na Bíblia, se chama murmuração. Você vai num pensamento negativo, numa ideia negativa, reclamando, daqui a pouco você está, no fundo, se magoando, se rebelando contra o eterno. Pior coisa que pode acontecer é você se revoltar, se rebelar, murmurar contra Deus. Porque Ele é quem pode te socorrer. O inimigo odeia você. Então, está no deserto? Aprenda. Pense, o sofrimento faz parte da vida. Meu Senhor Jesus, homem santo, Filho de Deus, perfeito, jamais pecou. Ele sofreu. Ele era homem de dores, experimentado nos trabalhos. Ele é o meu modelo. Então, vou aprender a ralar, eu vou aprender a lutar, eu vou aprender a batalhar, eu vou aprender a enfrentar os problemas da vida, lutando, pedindo ajuda de Deus e vencendo-os, em nome de Jesus. Vencendo, avançando, evoluindo. Então não vou gastar energia, tempo, reclamando. Outra coisa que prende você no deserto para você andar em círculo e não evoluir: murmurar e ter autocomiseração. O que é isso, pastor? É peninha de você mesmo. Ah, eu estou sofrendo, está difícil. Ah, mas puxa vida, tadinho de mim. Ah, mas que é isso, fulano não me viu, e Beltrano não sorriu para mim, e peninha de você pelo que você está sofrendo, pelo que você está passando, pelos seus problemas, pelas suas tribulações, impedem você de caminhar, de crescer, de enfrentar adequadamente aquele problema. Se você bebe essa cachaça, você vai ficar preso nela. Porque veja bem, queridos, Deus permite a tribulação, mas Ele é Pai. Ele está sobre nós. O povo no deserto passou fome? Passou no início, mas Deus mandou maná. Deus trouxe a provisão e eles aprenderam, e ninguém conhecia aquele maná. Descia todo dia o maná. Então Deus dá a provisão. Então quando você está na tribulação e você busca Deus, para de reclamar, joga fora a cachaça da peninha de si mesmo. Você olha para Deus, busca Deus e Ele vai falar: meu filho, se movimenta assim, faz aquilo ali, respira fundo, aguenta.
Muda esse ponto aí. Ele vai te ensinar a enfrentar os problemas. E você vai enfrentar, porque veja bem, tem a parte dele, o milagre, mas tem a sua parte. Eu não me alimento direito, não durmo direito e quero ter saúde. Ora, pois, Deus vai falar assim, mas você está comendo mal. Você não dorme. Você não descansa. Não é, você não está esperando de mim um milagre, você está esperando uma mágica. Deus não faz mágica, Ele faz milagres. Ele opera naquela coisa que você não pode operar, mas naquela que você pode operar, Ele espera que você cumpra a sua parte, porque Ele quer que você cresça, Ele quer que você saia do deserto, que você chegue a Canaã, a maturidade, que você seja um agente do reino dEle. E é maravilhoso, porque quando você cresce, você caminha, claro que você vai reconhecer a bênção dEle, mas você sente que você lutou. Você percebe que Ele lhe deu a vitória, mas você foi guerreiro, você batalhou, você não se deixou levar pelo mal, você fez a coisa certa, e você passou naquele concurso. Então você tem uma dignidade naquela conquista que você fez. Você tem um valor, e Deus quer mostrar para você o seu valor. Real, verdadeiro. Então, quando a gente está na tribulação, precisa vigiar. Porque na tribulação, às vezes, vem a tentação, que é uma saída fácil, é o pecado, a murmuração, a autocomiseração, prendem você e você não avança. Então, é importante a gente distinguir a provação da tentação, porque existem abordagens diferentes. Em Tiago, capítulo 4, verso 7, ele diz assim: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Então, na caminhada, quando você estiver em alguma tribulação, essa é uma regra para você tratar, lidar com a tribulação. Esse problema, da onde é que vem? Eu estou passando por algum problema, um sofrimento, porque eu semeei uma semente ruim? Não semeei nada ruim aqui. Então, da onde vem o problema? É porque o fulano, a Beltrano, está com raiva de mim. Mas eu fiz alguma coisa para isso? Então, quando a gente passa por uma tribulação, nós vamos começar a questionar o que está embutido ali naquilo. E nós podemos descobrir que o inimigo está metido naquilo. Nem sempre é o inimigo, às vezes é semeadura, é bumerangue que eu joguei e voltou para mim, eu semeei e eu estou colhendo, disso eu tenho que me arrepender. Mas outras vezes é o inimigo. Então aqui em Tiago ele diz, sujeitai-vos, pois, a Deus, que é o primeiro momento. Você está na tribulação, você vai a Deus. Pai, eu estou passando por isso, socorro, tira esse negócio, afasta e me dá força, me dá sabedoria e me mostra se eu estou colhendo maus frutos pelo que eu fiz. Me dá força e coragem para lutar e vencer. Aí o pai diz, é o inimigo que está te perturbando. E aí Tiago fala, resistir. Quando você discernir que o inimigo está metido numa área de tribulação na sua vida, resiste a ele. Como que a gente resiste? Você fala, Senhor, eu estou na tua presença, eu clamo pelo sangue de Jesus, e agora em nome de Jesus,
você repreende aquele demônio. Em nome de Jesus, eu repreendo esse espírito de confusão na minha casa. Em nome de Jesus, eu repreendo essa perturbação no meu trabalho. Você resiste repreendendo, denunciando aquela perturbação do inimigo. E o que Tiago 4,7 diz, e o inimigo vai fugir. Tem um detalhezinho que é, quando você discerne e você repreende o inimigo, ele às vezes dá uma de que não vai sair. Ele joga para ver se abala a sua fé. Ele meio que fica indo um pouquinho ali. Se você ficar meio apavorado, ficar repreendendo, você repreendeu em nome de Jesus e você está ali, ó, alerta. Passou aquele tempinho, ele vai fugir, porque o Pai, porque Deus está com você. Então, nas tentações, quando é uma tentação, uma perturbação do inimigo nas circunstâncias, é você resistir. Nas tentações, quando ela envolve o pecado, é você fugir. Paulo fala em Coríntios de duas estratégias para fugir. Fugir da prostituição, fugir da idolatria. O cara que teve problema com drogas tem que fugir do álcool, tem que fugir das drogas, tem que fugir daquilo que pega ele. Então, com relação ao pecado, à tentação, à perturbação do inimigo, a gente tem, dar no pé, não ficar ali testando, se expondo, sair fora. Agora, na tribulação, quando você vai a Deus e você está passando por uma tribulação, uma das lições que está embutida ali é você responder, ter uma atitude como Pedro fala em 1 Pedro 5,6. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte. Então, na tribulação, a gente vai a Deus, faz a checagem se o inimigo está metido, se tiver, resiste, repreende, foge da idolatria, da prostituição, vai a Deus e se humilha, se dobra, se rende, ouve o que Deus fala para você. Então, aquela tribulação que você passou, que você está vivendo, aquele sofrimento, não é vão. Você aprende lições, você se inclina e confia em Deus. Você se dobra e vê a sua incredulidade, a sua desconfiança, mas você firma a sua fé e fala com o Senhor. Senhor, Tu és meu Deus, Tu és meu Pai. E é impressionante porque ali naquela experiência, você e Deus, você ora, você busca, você se humilha e clama a Ele e Ele vem. Ele vem. Ele é real. Ele é conosco. Emanuel. Ele vem, Ele conforta, Ele vem, Ele te renova o ânimo para você encarar aquela, Ele vem e Ele te dá uma estratégia, Ele vem, Ele ajuda, Ele vem e Ele alivia. Olha, as soluções acontecem, e você anda, e você avança. Então, Deus é bom, e a sua benignidade dura para sempre. E Ele pensa coisas boas de você e para você em Cristo Jesus. Jeremias capítulo 29, versos 11 a 13 diz assim, porque é Deus falando para o povo que tinha ido para o cativeiro na Babilônia. Porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz
e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Então me invocareis, e ireis, e orareis a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis, e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Deus pensa coisas boas para você, de vida e de paz. Deus quer te dar a mão e levar você a Canaã. Amém. Obrigado, Senhor, porque nós te pertencemos e temos contigo uma aliança. E o Senhor é aquele que é real, que é presente, que é Deus conosco. Queremos jogar fora, Senhor, toda peninha de nós mesmos. Queremos jogar fora, Senhor, a murmuração. E queremos nos aliar a Ti, resistir às tentações. E nas provações, queremos olhar para Ti e avançar contigo. Nós queremos a plenitude, nós queremos Canaã, nós queremos essas intenções que o Senhor tem para nós, o fim que nós esperamos, de vida e de paz, em nome de Jesus, amém. Deus os abençoe.